Oi, meus amigos, boa noite. Que prazer enorme estarmos aqui reunidos, mesmo à distância. Hoje é dia 13 de maio de 2020. É o nosso bate-papo de quarta-feira, no livro, Pão Nosso, que está aqui atrás de mim. Hoje o capítulo que nós vamos abordar é o capítulo 70. Será uma breve reflexão, mas muito interessante. E antes da gente iniciar esse capítulo, eu gostaria de tecer pequenos comentários sobre o tema, que Emmanuel vai falar sobre elogios. E eu gostaria então de conversar um pouquinho com vocês sobre crítica e elogios. São duas atitudes que a gente tem, que nós temos em nossa vida, e que elas podem ser benéficas, como elas podem também trazer um prejuízo muito grande. Quando somos muito criticados, isso pode levar a nossa autoestima lá para baixo, deixar a gente sem estímulos para continuar. Mas também tem as críticas positivas que servem para corrigir falhas, então são muito bem-vindas. Mas aí a pessoa também, nós temos que ser humildes para acatar essas críticas. E tem a questão do elogio, que quando muito elogiados, podem despertar também na gente um sentimento nada bom, um sentimento de supervalorização, de soberba, de acharmos que somos os melhores, e isso nos desviar dos verdadeiros caminhos. Então a crítica ou o elogio, ela tanto pode ter um impacto positivo quanto negativo. Então para que esse impacto seja positivo em nossas vidas, que eles sejam feitos de maneira moderada, sem exagero, tá bom? Essa é a primeira colocação. Agora nós vamos entrar então no texto que Emmanuel coloca pra gente. E ele então destacou no capítulo 11, versículo 28 de Lucas, o seguinte versículo para nossa reflexão. Mas ele lhe disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos ver como que Emmanuel contextualiza, em que momento que Jesus disse, que fez essas colocações das bem-aventuranças, mas é uma bem-aventurança que não está lá no Sermão da Montanha, não. É uma outra passagem. Então Emmanuel coloca para nós o seguinte: dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz a bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Vejamos, aqui Emmanuel diz o seguinte, que Jesus, nas suas pregações, e que era muito comum, as pessoas que ali estavam em torno dele ficavam extasiadas, envolvidas com aquele sentimento, com aquele amor, o que era geral e que era completamente compreensível. E no meio dessa multidão, uma senhora, então, nessa percepção de amor, ela está magnetizada e ela faz uma colocação. A colocação que ela aqui utiliza não é uma colocação errada, não. Ela exalta Maria. Só que, no meio da multidão, olha a postura de Jesus. Ele poderia ter chamado aquela mulher, ter dado um destaque muito grande, olha só o que essa senhora está dizendo, e ter promovido aquela mulher no meio da multidão. E depois que Jesus se afastasse dela, qual seria a visão das pessoas que ali estavam com relação àquela mulher? Mas Jesus é muito interessante a colocação dele. Ele não desvaloriza as colocações da mulher, mas ele dá enfoque para o que ela disse e não o enfoque, o destaque para a mulher. Então Emmanuel coloca para a gente: mas
honestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. Jesus chama atenção para a mensagem e dá o destaque à mensagem. Que bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos. É esse que é o objetivo. É nós entendermos os ensinamentos de Jesus e colocarmos ele em prática. E não utilizarmos desses ensinamentos para nos autopromover, para nos querer tornarmos celebridades, causar impacto com aquilo que a gente está falando. O que importa é a mensagem do Cristo e, acima de tudo, a prática desses ensinamentos de Jesus. E Emmanuel continua. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, venenos das obras mais santas a sufocar-lhes os propósitos e esperanças. Olha que interessante, aonde nós chegamos nos elogios que eu fiz o comentário lá no início. O perigo de se elogiar, porque elogiar demais uma pessoa, mesmo que ela esteja fazendo um trabalho bacana, esse elogiar demais pode ser um veneno nas obras mais santas, a sufocar-lhe o propósito e a esperança. Qual que é o propósito daquela pessoa que está praticando, daquele discípulo sincero que ali está? Se ele desvirtuar, se ele deixar o caminho, o propósito dele para a sua promoção pessoal, aí vai por água abaixo todo o trabalho que ele fez. Ou pode ir o trabalho ser levado por um outro lado que não era o propósito inicial, o de esclarecimento, o de auxiliar. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, com a questão do elogio. Elogiar sim, criticar sim, mas sermos muito ponderados nesse sentido, para que não mate a semente e nem que dê a ela uma dose de adubo, vamos dizer assim, tão grande que depois ela não consiga suportar toda aquela força que foi dada e ela venha cair e às vezes deixar de fazer um trabalho bacana. Então, Emmanuel conclui para a gente nesse parágrafo aqui. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não os perturbe com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Quando a gente perceber, então, que um discípulo ele está fazendo um trabalho muito bom, ele é um trabalhador fiel, que a gente não fique perturbando, tá? Todo dia colocando na cabeça dele, nossa, que grande, que trabalho maravilhoso, você é insubstituível. Por quê? Porque a gente vai tirar a visão, o foco dele do trabalho a ser realizado e vai tentar promover a pessoa. E às vezes a semente que era boa, era uma semente boa, ela foi atrapalhado todo o processo dela de crescimento devido ao excesso de elogio, de promoção dessa pessoa, tá bom? Para terminar aqui, Emmanuel coloca: ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daquele que ouvem a palavra do Senhor, colocando-as em prática. Divinos dons. Nós aqui reencarnamos com algumas habilidades, que são dons divinos, que nos foi concedidos para que possamos auxiliar. Então sejamos gratos acima de tudo pelos dons que recebemos e que esses dons sejam colocados em prática em benefício da humanidade e não só em nosso benefício. Pode ser usado também pelo nosso? Sim, mas tudo com muita moderação, com muita tranquilidade.
equidade, com equilíbrio, procurando fazer essa balança, não só criticando, não só elogiando, mas tendo em vista a obra de Deus, o que realmente vale a pena. E se esses ensinamentos estão sendo colocados em prática, ok? Então, o dever do bom cristão é incentivar as boas ações, mas não alimentar a ideia que o trabalhador é insubstituível. Coloca-se uma responsabilidade muito grande no ombro de uma pessoa e um ser que pode ser falível. Ele pode vir a se empolgar com tudo aquilo e abandonar a obra. E a gente precisa que a obra continue. Então é preciso que outras pessoas também estejam preparadas para assumir aquela obra e não parar. Por isso o perigo da gente apostar só numa pessoa, achar que só uma tem condições para aquilo. Então que tenhamos uma reflexão sobre o elogio, sobre a crítica que fazemos no nosso dia a dia, tanto a nós quanto aos nossos amigos. É essa a reflexão que eu trouxe, é do livro, do capítulo 70. Eu quero deixar aqui o meu carinho especial a todos vocês, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que os protejam, que os guardem e que mantenham sempre tranquilos e que possamos nos encontrar novamente em breve. Fiquem bem, fiquem em casa. Se preciso for, converse com a gente no grupo, procure boas mensagens, alimente-se do que realmente é bom. Muito obrigado, um beijo no coração de todos.